Versículo bem rapidinho no Antigo Testamento. A mensagem não está necessariamente aqui, mas eu estava pensando enquanto cantava e adorava o Senhor e senti um forte desejo de ler um versículo com vocês aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 8. 2 Reis, capítulo 22, e o versículo de número 8. Acha aí para a gente ler. Vamos ler juntos. Alguns irmãos que estão assistindo o culto de casa também. O irmão Irineu, a irmã Gladys, a irmã Jocineia, a irmã Inês, a irmã Marlene, a irmã Maria também, assistindo o culto de casa. Deus abençoe a vida dos irmãos. Bastante frio hoje. A Isana também assistindo lá dos Estados Unidos, sempre conectados, né? Aqui mandaram uma foto no grupo, enquanto os irmãos louvavam. A Isana e o Jonathan. Muito bem. O texto é 22 de 2 Reis, e o versículo 8 diz assim. Vai falar aqui do meu tocaio, aqui, o rei Josias. O versículo 8 diz que Ilquias, ele encontrou a lei de Deus. Ele encontrou a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, e a palavra de Deus estava escanteada naquela época, né? Eles não tinham o livro da lei, não haviam várias Bíblias como nós temos aqui, né? Havia o rolo dos pergaminhos, dos escritos, e no versículo 8 diz assim: o sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata e recolheram no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida deu esta ordem ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Ok, deixa eu explicar para vocês rapidamente aqui o que eu queria aplicar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, começando por mim. Nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, amém? Você tem a Bíblia, eu tenho a minha Bíblia, mas muitas vezes nós apenas lemos por ler, nós não observamos a Bíblia de tal forma a deixar que Deus faça a vontade dele na nossa vida e também com o desejo do nosso coração de se submeter à palavra de Deus. Porque, irmãos, se verdadeiramente nós decidirmos viver a Bíblia, viver a palavra de Deus, entendendo a revelação progressiva, né? O Antigo Testamento ele não é normativo para nós, ou seja, não fazemos doutrina no Antigo Testamento, a doutrina ou as doutrinas da igreja, a doutrina da igreja, ela é neotestamentária, ela está no Novo Testamento. Então nós olhamos para o Testamento de maneira normativa. O Novo Testamento nos diz o que é a igreja e de que forma a igreja deve viver, entendendo que a igreja somos nós somos a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Aqui nesse texto que nós lemos no Antigo Testamento, encontraram o livro da lei, e quando o rei ficou sabendo desse livro, o rei Josias, ele disse: olha, a gente está tudo torto, a gente está tudo errado, Deus vai matar a gente, Deus vai acabar com todo mundo, porque está escrito aqui na lei as bênçãos que viriam sobre a vida daqueles que obedecessem a lei e as maldições que viriam sobre a vida daqueles que desobedecessem a lei. Então o rei Josias começou uma reforma para que Deus aplacasse a ira dele, que viria contra a nação, contra Judá, o reino do sul. Por quê? Porque o povo
não estava observando a lei do Senhor. Trazendo para o Novo Testamento, nós temos no Novo Testamento o que é a igreja e a forma que a igreja deve viver. Sabe qual que é o problema? O problema é que a nossa mente, ela está embebida, mergulhada nos padrões do mundo. Há uma luta diária pela nossa mente, pelo nosso coração. E nós passamos mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Nós passamos mais tempo com as informações do mundo do que com as informações de Deus, a palavra de Deus. Logo, quem vai vencer? Quem vai ganhar a nossa mente? O mundo acaba ganhando, porque é onde nós passamos mais tempo. Então, quando a gente lê algumas coisas no Novo Testamento, mesmo estando no Novo Testamento e não no Antigo Testamento, por exemplo, no Antigo Testamento tem uma lei que diz assim: se seu filho for rebelde e contumaz, leve ele na praça, na presença dos anciãos e mata apedrejado. Uau! Alguma mãe, algum pai aí quer obedecer essa lei? Não sobra mais criança, né? E, ok, está no Antigo Testamento, não serve para nós como doutrina. Mas mesmo no Novo Testamento a gente vê algumas coisas que parecem que são mais leves em relação ao Antigo Testamento, mas que a gente lê e diz assim: não, mas não é possível. Como é que a igreja vai viver isso? Como é que vamos cobrar isso da igreja? Mas a Bíblia, ela não muda, os padrões de Deus não mudam, a palavra de Deus não muda. O Novo Testamento é normativo para nós, então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a igreja, está revelado na Bíblia. Nós não podemos negociar esses valores. Muitas vezes, nós perguntamos: por que Deus não se manifesta mais em nosso meio? Por que a gente não vê milagres? Por que a gente parece que entra no culto vazio e sai no negativo? Por quê? Por que parece que Deus não está? Parece que Deus não se move? A Bíblia nos ensina como nós devemos viver e o que é a igreja. E se a gente não estiver em conformidade com a Bíblia, Deus não vai se manifestar. Deus não vai agir. Agora, dito isso, eu quero ir com você no Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 4. Eu estou pregando uma série de mensagens, então, na carta do apóstolo Paulo à igreja, em Corinto. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 4. E no capítulo de número 4, nós aprendemos aqui algumas características do ministro cristão, algumas características do líder cristão, do pastor, daquele que Deus chamou para liderar o rebanho, no contexto comunitário, no contexto da igreja. E nós vamos ler o capítulo de número 4, tá? Queria que você me acompanhasse, vai ser projetado aqui também o texto, a gente podemos ler juntos. São, deixa eu ver quantos versículos, 21 versículos, tá? Então vamos ler, acompanhe por favor. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Em algumas versões, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, vai dizer assim: ministros de Cristo. Que os homens nos considerem ministros de Cristo. Alguém tem uma Bíblia com essa versão aí? Não? Não? Qual que é a versão, pastor, de vocês? Não aparece ministro? NVT, NVI? NVI, a NVI então não aparece. Mas a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, vai aparecer a expressão ministros de Cristo. Ali também na NVT, né, servos de Cristo. Ok. Vamos ficar com a palavra ministro, nós vamos entender um pouquinho mais por que foi traduzido essa palavra do grego para ministros. E você vai aprender daqui a pouco qual é essa palavra no grego. Então, voltando. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Olha que responsabilidade. Somos encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, o apóstolo Paulo diz, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem vai me avaliar, ou o Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará
a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva, um presente? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que de fato já estivesse reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora, passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa e somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los, mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir. Então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm, de fato, o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de